Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai iniciar o estudo das regras básicas, das regras de contagem de prazo, onde a gente começa aqui a ir para a parte prática propriamente dita em relação aos prazos. A gente estava vendo a parte geral em relação aos prazos, os conceitos, as espécies. Aqui a gente vai passar para as regras e sua aplicabilidade. Como é que eu conto prazo? Esse é o nosso objetivo, saber contar prazo. Primeiramente, quando a gente vai falar sobre contagem de prazos, existem algumas regras básicas que todos nós devemos saber, que é o básico do básico que a gente tem que ter contato para saber contar prazos, que são as regras do artigo 219, a regra do artigo 224 e a regra do artigo 231. Com o domínio de pelo menos esses três artigos, claro que não são os únicos, mas diríamos que os principais, com o domínio deles, a gente consegue manusear os prazos de uma forma adequada. Claro que tem algumas situações excepcionais e que por isso a gente vai ter ainda que se aprimorar com a leitura e com o domínio de outros institutos ainda. Mas a princípio, uma questão de prova, por exemplo, cai uma questão de prova, leiam, dominem, saibam manusear esses três artigos, a leitura em conjunto deles, que vocês conseguem acertar aquela questão. Na vida prática, na vida real, recebi uma intimação, como é que eu faço para essa contagem? Bem, qualquer que seja o ato, esses três artigos, pelo menos na maioria dos casos, vai conseguir fazer com que você saiba manusear e contar os prazos da maneira correta, da maneira adequada, ok? Então, crucial que a gente saiba manusear os prazos com a leitura integrada, a leitura casada desses três artigos. Não tem como ler só um deles e acertar. A gente tem que ler os três de forma conjunta. Começando pelo artigo 219, que traz a regra mais simples, a regra mais básica, que diz o seguinte: na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Significa dizer que não se conta finais de semana, não se conta feriados, a gente só deve contar de segunda a sexta em dias com movimento normal, em dias que não são feriados nem nacionais, nem estaduais e nem locais municipais. Então não pode nenhum feriado, qualquer que seja a natureza. Mesmo que seja um feriado só municipal, ainda assim aquilo é um dia não útil para fins de contagem de prazo, ok? Então, muito importante essa reflexão. Só fazer um adendozinho aqui, pequeno, acerca dos juizados especiais. Os juizados especiais possuía, através da Lei 9.099/95, regra própria para contagem de prazos. E com a edição do novo CPC, que aplica-se os prazos apenas em dias úteis, inicialmente a sistemática, o processo no CPC em virtude, o processo nos juizados especiais em virtude dessa previsão específica da Lei 9.099/95, lei específica que regulamenta os juizados especiais estaduais e, de forma complementar, os juizados especiais da Fazenda Pública e juizados especiais federais. Então, em virtude dessa previsão específica da Lei de Juizados Especiais, não se aplicava a regra dos dias úteis. Então, lá, mesmo depois da vigência do CPC, continuava-se a contar os dias corridos. Porém, ou seja, incluindo feriados, finais de semana. Porém, houve uma reforma legislativa e, hoje em dia, a contagem dos prazos, também na sistemática dos juizados especiais, deve obedecer essa regra dos dias úteis, ok? Então vamos lá. A regra do 219 ela é bem simples, apenas diz para a gente que na hora de contar os prazos em dias, a gente deve contar os dias úteis, desprezando os dias feriados e finais de semana. Ok, outro detalhe. E quando o prazo ele é em meses ou o prazo ele se dá a contagem em anos? São pouquíssimos os prazos no CPC que são contados em meses ou que são contados em anos. São pouquíssimos os casos que se tem no Código de Processo Civil que não seja a contagem em dias. Porém, quando o prazo é contado em anos ou meses, a forma de contagem vai levar em conta, você não vai contar os dias úteis que tem num ano. Não é dessa forma, ou que tem num mês. Você vai levar em consideração a data em que se inicia o prazo, para que você possa ter a referência de até quando vai esse prazo.
Melhor explicando, imaginemos que o prazo se iniciou no dia 16 de abril. Era um prazo, por exemplo, para você buscar a revogação da estabilização de uma tutela antecipada, antecedente, que é uma regra que existe lá do artigo 304 do Código de Processo Civil. Então, lá diz o seguinte: quando a tutela provisória é estabilizada, as partes podem tentar modificar, iniciar uma inovação para desconstituir aquela tutela estabilizada no prazo de 2 anos. Então, sobre o Instituto em si, não adianta a gente discutir agora, não é o nosso interesse, é só ver um exemplo de um prazo previsto em ano. Então, 2 anos para entrar com uma ação para discutir aquilo, para rever aquela tutela estabilizada. Então, são 2 anos. Então, sendo intimado da sentença, você tomando conhecimento do trânsito em julgado da sentença, conta-se a partir dali 2 anos. Imagine que o dia que você tomou conhecimento, dia do início do prazo, seja hoje 16 de abril de 2020. Como são 2 anos, até 16 de abril de 2022 você pode entrar com ação para rever aquela tutela estabilizada. Dia 17 de abril de 2022 já não pode. Então, até dia 16 de abril de 2022, 2 anos, ou seja, quando faz o segundo aniversário da comunicação daquele ato, é que você pode, até aquela data que você pode promover o ato. Segunda regra, regra do artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Novamente, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O dia do começo do prazo não entra na conta, já o dia do fim entra na conta, ou seja, o ato ainda pode ser praticado. Então, essa é a ideia, né? Para a gente compreender de uma forma mais adequada como é que se aplica essa regra, a gente precisa ver o artigo 231, que vai dizer, os momentos em que são considerados os dias dos começos do prazo. Então, para a gente compreender bem isso, a gente precisa ver o artigo 231. Por isso que eu disse a vocês que essa leitura ela tem que ser conjugada, ela tem que ser casada. 219, 224 e 231. O 219 se torna intuitivo. Então, basicamente, a gente vai lembrar que a contagem é só em dias úteis, não tem muito segredo. Mas o 224 e o 231, vocês sempre têm que ter a noção de fazer uma leitura conjugada para evitar equívocos, para evitar erros. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, mesmo ainda sem ler o artigo 231, mais uma situação prática, eu vou tentar aqui tentar explicar para vocês como é que seria essa contagem de prazos. Eu vou dar o exemplo da contestação. Imagine que o autor fez sua petição inicial, tudo ok, o juiz mandou citar o réu para compor o processo e intimou o réu para ele comparecer à audiência, assim como intimou o autor para a audiência. A audiência de conciliação foi realizada e não foi feito o acordo. Então, o artigo 334 vai dizer que, a partir dali, começa a contar o prazo de 15 dias para que o réu possa contestar, certo? A partir de qual dia? Qual é considerado o dia do começo do prazo? O dia do começo do prazo é considerado o dia da audiência de conciliação que não houve acordo. Então, o dia da audiência é o dia do começo do prazo. Mas a lei diz: exclui-se na contagem o dia do começo. Eu tenho 15 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 15 dias. O dia da audiência é o dia do começo do prazo, mas eu não conto o dia do começo do prazo. Então, essa regra ela precisa de uma reflexão, ela precisa realmente da gente parar, respirar e compreender, porque ela acaba sendo um pouco confuso. Como assim, Júnior? É o dia do começo do prazo, mas eu não conto o dia do começo do prazo? Essa forma, É desse jeito que vem essa regra do artigo 224. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, a lei vai dizer que o prazo para contestar começa no dia da audiência que não teve acordo. A lei diz isso. Já a gente vai ler o artigo 231 e ver todas essas regras de dia do começo. Todas as situações de dia do começo. Então, o prazo para contestar começa no dia da audiência, certo? Mas o dia do começo, que é o dia da audiência, não se conta. Então, ali é o dia como se fosse o dia zero. Dia zero.
e eu começo a contar o primeiro dia do prazo no dia sequente. Então, hoje foi a audiência, dia 16 de abril. Então, amanhã, 17 de abril, é que eu começo a contar. Hoje é o começo do prazo. Hoje é o dia do começo do prazo. Mas a lei diz, exclui-se o dia do começo. Em outras palavras, o dia do começo do prazo é como se fosse o marco zero, o dia zero. Então, hoje que teve audiência e o réu não houve acordo, o réu precisa se defender, hoje é considerado dia zero. Eu não conto hoje. Mas amanhã é o dia primeiro, é o primeiro dia para eu contar do prazo. E aí vai, amanhã sexta-feira o primeiro dia, não conto sábado e domingo, aí continuo de novo, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo não conto, aí começa de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo não conto, segunda, terça, quarta, quinta. E aí a quinta, na terceira semana nessa contagem, seria o prazo, o último dia do prazo para eu apresentar essa minha contestação. Último dia do prazo. Então, até aquele dia eu posso fazer, eu posso praticar. Até o 15º dia. 16º dia, Jane, eu posso? Aí não. Aí é quando eu não posso mais praticar o ato. Então, muito importante que vocês lembrem bem dessa regra da exclusão do dia do começo do prazo. A lei vai dizer quais são os dias do começo do prazo no artigo 231. A gente pega esse dia do começo do prazo, considera ele como zero, corta, não conta. E o outro dia é que a gente inicia a contagem. Então, muito cuidado com essa regra. Os parágrafos do artigo 224 também vão trazer uma regra muito importante, que é a regra, né, para aplicação no parágrafo 2º e 3º, para a aplicação de contagem quando a comunicação, a intimação, ela é feita mediante publicação em diário eletrônico. Vamos ler aqui os 3 parágrafos para a gente compreender também, né? Vamos começar pelo primeiro parágrafo. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos, ou seja, adiados, para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense foi encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Da mesma forma, quando, né, o primeiro dia posterior ao início do prazo fosse um feriado. Isso é uma questão lógica. Então, assim, ó, imagine que a nossa audiência desse nosso exemplo ocorreu na sexta-feira, né? Dia 17 amanhã, dia 17 de abril. Amanhã, porque hoje eu estou gravando no dia 16, né? Então, no dia 17 de abril, que é uma sexta-feira. A audiência foi no dia 17 de abril, sexta-feira. O dia do começo do prazo para contestar será o dia da audiência, dia 17 de abril. Porém, a gente lembra que o dia do começo do prazo não conta, é o dia zero. Então, dia 17 de abril nós não contamos. Quando é que a gente vai começar a contar? No próximo dia útil. Qual o próximo dia útil? Não é sábado, não é domingo, segunda. Então a gente começa a contar segunda como dia 1, terça, quarta, quinta, sexta. E aí vai, né? Então essa seria a lógica da contagem dos prazos, né? A regra da contagem dos prazos. Jânio, e se nessa contagem o último dia do prazo caiu num dia em que não está, que é a regra do parágrafo primeiro, não está funcionando normalmente o expediente forense, como está dizendo aí, ó, dia em que o expediente forense foi encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Jânio, é um processo físico e o fórum não funcionou no momento adequado, abriu mais tarde. Imagine aquele dia de quarta-feira de cinzas, que é um dia que tradicionalmente se dá, por exemplo, ponto facultativo, ou quando tem expediente, só começa depois do meio-dia. Então aquele dia ele não entra na contagem dos prazos, né? Conforme esse parágrafo primeiro aí do artigo 224, ok? Prosseguindo. Parágrafo 2º diz o seguinte: considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico. De novo, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônica.
E o parágrafo 3º vai dizer que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação. Olha aí, gente, essa regra é em relação às publicações, às comunicações feitas por Diário de Justiça eletrônico. Olha como essa regra é interessante. As comunicações processuais, elas podem ser feitas de diversos modos, as intimações. E a gente vai ver isso numa aula específica um pouco mais à frente, algumas aulas à frente. A gente vai falar dos atos de comunicação processual, intimações e citações, ok. As intimações, elas têm algumas formas de acontecer. Primeira forma seria de forma através do sistema eletrônico. Se o processo ele é eletrônico, deve ser feita a intimação mediante sistema eletrônico. É enviada uma notificação no sistema eletrônico processual para o advogado fazer a consulta, ler e dali ele ser comunicado. Ok. Quando não é possível fazer pelo sistema eletrônico ou quando o processo não é eletrônico, uma segunda forma de se fazer essa intimação é através da publicação do aviso, da notificação no Diário de Justiça eletrônico. O Diário de Justiça eletrônico, né, ele vai ser uma publicação do Poder Judiciário, né, numa espécie de diário eletrônico, né, numa espécie de jornal que é elaborado pela União ou pelos estados corriqueiramente, né? A União ela tem publicações do seu diário eletrônico e assim como o estado também ele vai ter publicações do diário eletrônico toda semana, né? O estado, por exemplo, lança de 2 a 3 diários eletrônicos por semana, assim como a União. E para que serve esse diário eletrônico? Para as comunicações, para as publicações dos atos do poder público. Então, tanto o Poder Executivo, como o Poder Legislativo, como o Poder Judiciário vão divulgar as suas informações através desse diário eletrônico. O Poder Executivo, alguns exemplos, o Poder Executivo emitiu um decreto para suspender o funcionamento do comércio durante tal período de pandemia. Vai lá no diário eletrônico e publica lá esse seu decreto para dar ciência e dali passar a ter, né, a dar conhecimento a toda a população. O Poder Legislativo cria uma lei e a lei foi, enfim, promulgada, ela vai ser publicada através do diário eletrônico, né? O Poder Judiciário precisa intimar as partes, dar conhecimento das partes do processo, de que saiu a sentença, por exemplo, para começar a contagem do prazo de recurso. Vai lá e divulga no diário eletrônico. O diário eletrônico, como o nome já diz, né? Antes o diário oficial era um diário oficial físico, há um bom tempo atrás. Há um bom tempo, em virtude da tecnologia, o diário oficial agora, né, do Estado ou da União, o diário oficial passou a ser um diário oficial eletrônico, divulgado em site, né? Então é divulgado no site, ou no site do governo do Estado, ou no site do governo federal, enfim. Há o caminho, um mecanismo pela internet de publicação, de divulgação desse diário. Tudo bem até aí, né? Então pronto. Quando as intimações são feitas pelo diário oficial eletrônico, como é que ela se dá? E aí vem a regra do parágrafo 2º. Funciona da seguinte forma. O diário, ele é disponibilizado num dia. Ele é disponibilizado num dia. Como assim, Jânio? Hoje, por exemplo, foi disponibilizado um diário eletrônico. Quer dizer que hoje esse diário oficial, ele foi publicado lá na internet, ele foi disponibilizado na internet, melhor dizendo. Hoje já está lá disponível para quem quiser consultá-lo na internet. Ok, hoje foi o dia da disponibilização. Pela lei, amanhã, o próximo dia útil, que é considerado o dia da publicação. Então, existe um dia da disponibilização e existe um dia que é considerado da publicação. O dia que foi postado o diário eletrônico na internet, o dia que foi postado lá no site oficial do governo do estado, aquele dia é considerado o dia da sua disponibilização. Isso quer dizer que já está disponível, mas para efeitos legais, só o dia útil seguinte é considerado o dia da publicação. É considerado o dia da publicação.
E o que significa, Jânio, esse dia da publicação? Significa que a partir do dia da publicação é que se começam a contagem dos prazos, né? Aqui a gente está falando de processo, então só a partir da publicação que eu posso contar, eu posso considerar iniciado os prazos do processo. Mas lembrem-se, artigo 224 no caput diz: exclui-se o dia do começo. Então, eu não conto no prazo o dia do começo, que é o dia da publicação, que é o que fala a redação do parágrafo 3º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Olha que situação. Então, imagine que hoje foi disponibilizada aquela intimação através do Diário Oficial do Estado eletrônico lá no site do Tribunal de Justiça. Hoje foi a data da disponibilização. Ok. Amanhã será considerada a data da publicação, ou seja, a data que inicia o meu prazo para recorrer. Por exemplo, eu tenho 5 dias para apresentar um desembargo de declaração. Então, o prazo começa da publicação, mas regra do caput do 224. Eu não conto o dia do início, eu não conto o dia da publicação. Eu devo começar a contagem a partir do próximo dia útil, que seria segunda-feira, dia 20. Então, se hoje foi disponibilizado, dia 16, amanhã, dia 17, é o dia da publicação, e eu desprezo o dia do início do prazo e começo a contar a partir do próximo dia útil, né, segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, começo a contar 1, 2, 3, 4, 5 dias úteis. Como na semana que vem, dia 21, terça-feira, é feriado, eu já não poderia contar terça-feira. Então, dia 20, segunda-feira, dia 21 não contava. Então, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo não. Segunda da outra semana é que seria o término desse prazo de 5 dias, né? O último dia do prazo desses 5 dias. Então, essa seria a ideia. Então, essa primeira regra, né? As primeiras regras que a gente fala de prazos. Como o vídeo já está se estendendo um pouquinho, a gente vai paralisar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente vai adentrar no estudo esmiuçado do artigo 231, que complementa essas regras básicas, né? Bem como a gente vai ver outras regras aí de contagem de prazos, ok? Até já!